Olá, vamos falar um pouquinho aqui da tela de pedidos a extrusar, como que ela funciona. Eu posso selecionar a partir de um material que eu tenha, eu posso selecionar quais pedidos compõem esse material. Então tem uma seleção de itens aqui, de pedidos, e que eles na sua totalidade vão me dar esse valor aqui para extrusar em metros e esse valor em quilos. Quando eu dou dois cliques aqui, ele abre um painel e desse painel eu tenho a apresentação dos itens, que são os mesmos selecionados aqui, né? Então eu tenho a seleção dos itens, ele faz a somatória destes metros e apresenta aqui, e os quilos relativos a esses metros, e ele me dá aqui no a extrusar, porque efetivamente o que vai para a OS é esse dado que está aqui. O que vai a extrusar é o que está aqui em metros, então eu até posso mudar esse valor, apesar dele já ter sugerido arredondado, então você pode ver que era 8.443 e ele passou a ser 8,5. Ele já sugere com a diferença para as aparas, então ele já dá o a mais das aparas, então aqui 8,5. Se por algum motivo eu quisesse que na verdade ele fizesse os 9 metros, eu colocaria os 9 metros. Quando eu dou tab, ele calcula os quilos. É importante que não se confunda em colocar ponto aqui. Se eu colocar ponto, ele não vai calcular porque isso aqui não é um dado numérico pro cálculo. O ponto, na verdade, não é um separador de casas decimais. Ele é um separador de milhar e o separador de milhar aqui não funciona. Então, na verdade, o que eu preciso é do vírgula. Então, 9,77 ele me dá o equivalência. Se eu colocasse o 8,443, ele refaz o cálculo, ele é aproximado, né? Aqui ele está pegando direto da tabela, existe um tipo de cálculo na tabela, que é mais, como eu diria, tem mais casas decimais, então dá essa pequena diferença aqui para este outro, 992 para o 975 em quilos, tá? Mas basicamente a mesma coisa, como ele mesmo sugeriu 8,5. Como eu disse, se eu colocar aqui 9 e mandar gerar, ele vai fazer uma OS de extrusão de 9 metros. Aqui já sumiu, então quando eu olhar aqui não tenho mais aquele 400 por 1. E aqui na análise, quando eu pedir para abrir aqui na extrusão, ele abre como cancelado, então ele apresenta aqui, ó. Então ele deu como 9. Se eu vou aproveitar os 9 metros para todos os pedidos envolvidos, essa é outra questão. A questão é que ele apresenta sempre aqui aquilo que eu digitei, tá? Então 9 metros e os quilos a produzir. Digamos que não é isso, eu quero estornar, né? Desejo estornar? Sim, ótimo, legal. Vou colocar qualquer texto aqui, ok. Tirou daqui, eu percebo que ele não está aqui, mas se eu der um filtro, ele volta a aparecer aqui, 400.01. Mais um detalhe, se eu quisesse extrusar somente um grupo e não todos os 4, eu posso vir aqui, dar dois cliques, dou dois cliques aqui. Você pode perceber que o Gera OS está apagado, porque eu tenho que apertar o filtro para que ele filtre somente com esses dois itens. E aí sim eu tenho a produção, que é dos dois itens, né? Então vai dar aqui o 6 mais 188 mais 770 vai dar o 6958. Se eu der dois cliques aqui, ele vai gerar então somente dos dois e não mais daqueles 4. Então se eu mandar, ó, ele já arredonda de 6,9 para 7, eu mando gerar, sim, gerou. Inclusive, se eu vir aqui, aqueles dois ainda vão estar, os dois que sobraram ainda estarão aqui, eles não foram. E se eu voltar aqui para a tela, colocar o filtro, agora eu vou ter então esta OS gerada de 7 metros com estes quilos, somente para aqueles dois pedidos que eu fiz. Vou então de novo só na brincadeira aqui estornar, sim, ele vai sumir aqui, ok, ele some daqui. Se eu clicar aqui, só tem dois. Se eu clicar o filtra, isso é interessante também. Se eu reposicionar, olha só que interessante, ele começa a mostrar 4, mas ele ainda está na memória de cálculo desta tela, desta tabela, ainda está na memória dele que
são aqui, apenas aqueles dois e não mais. Olha, eu tenho 6 aqui, ele está me dando 1,485. É porque eu preciso efetivamente clicar no filtro para ele refazer essa tabela. Então, mas mesmo assim, de qualquer forma, se eu tentar gerar o S aqui, ó, daquele que eu estou posicionado, que não bate com esse total aqui, se eu tentar, ele já vai me avisar, olha, a quantidade 1,485, que é essa que está aqui embaixo, é diferente do 8,443, que é a somatória dos 4, que é referente aos pedidos do material 400 por 01. Então, antes de prosseguir, ele fala, aperta o filtro, ok, eu aperto filtra, então ele refaz essa tabela superior, e se eu vir aqui agora, eu tenho 8443 aqui, e os 4 pedidos envolvidos, e se eu apertar o Gero S, tranquilamente ele vai fazer. Ele toma esse cuidado para não haver nenhuma confusão com a quantidade de itens que ele apresenta aqui embaixo, que é dinâmico, comparado com o que eu tenho aqui na tabela, que é calculado, tá? Então, é só para dizer que ele pode aparecer aquela mensagem ali, se esta tabela superior não estiver equivalente aos pedidos que estão aqui embaixo. Isto pode ocorrer, inclusive, se você está com a tela de pedidos a extrusar aberta e se lá em vendas alguém aprovar um pedido que tem a ver com esse material e você está posicionado aqui e de repente aparecem 5 linhas, lembramos que ele ainda está com 8443, se aparecer 5 linhas daquele pedido novo, este valor não vai ser equivalente aos 5 itens, sim esses 4 que estão aqui, né? Então isso é só para demonstrar que se houver alguma disparidade entre o total daqui e o total dos pedidos envolvidos nesta tabela aqui, ele vai pedir para a gente apertar o filtro antes do procedimento. Então aqui eu tenho 4 itens, a sugestão de 8,5, não preciso alterar essa sugestão, vou mandar gerar, sim, e tranquilo. Então quando eu olhar aqui, filtra, ele mostra para mim então 8,5, né? Qual é a quantidade de quilos a produzir, 8,5, e obviamente eu vou ter esses mesmos itens envolvidos, né? Então, por exemplo, o pedido 073.073.2, ele é eu acho que ele vai para o corte, se eu não me engano, espera só um momentinho que eu errei aqui, do corte. Então, se eu for no corte 073.73, 073, ele aparece aqui e aí é só produzir. Ele mostra a quantidade de peças a produzir, quilos a produzir que participam desse pedido 073, que não tem nada a ver com os quilos a produzir da extrusão, que esses quilos a produzir da extrusão ele está envolvido os 4 pedidos. Então, basicamente, a operação é essa. Se tiver alguma dúvida depois, só mandar aí para o André ou para o Adilson e ele vai encaminhar essa dúvida para nós. Um abraço.